Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, vamos seguir esta empreitada de considerar o livro dos Provérbios para enriquecer as nossas almas com a sabedoria de Deus, sem desmerecer o que os homens, em sua sabedoria natural, fizeram, ensinaram, mas com a de Deus temos o coroamento de todas as outras. Nós seguimos no primeiro capítulo do livro do Provérbios, em que o bom Deus vai dizer aqui pela boca do rei Salomão: referente à companhia dos maus. Se disserem, vem conosco, façamos emboscada para derramar sangue, armemos laços ocultos ao inocente, que não fez mal algum. Devoremo-lo vivo como o sepulcro devora os cadáveres, e inteiro como aquele que desce a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos e encheremos as nossas casas de despojos. Aqui diz o ímpio os pecadores, são conselhos dos pecadores. Aí segue aqui: seja uma só a bolsa de nós todos, meu filho, não vás com eles. Então aqui Deus está nos exortando a nunca, jamais seguir o conselho dos maus. Nós vivemos num mundo que é verdade que não entre nós, graças a Deus, não se derrama sangue, não há assassinos, homicidas, mas tem muitos modos lá no mandamento de Deus, não matarás, tem muitos modos de matar uma pessoa, sem derramar seu sangue. O ódio faz com que nós matemos aquele ou aquela sem derramar o seu sangue. Seja de quem for, seja de quem for. Nosso Senhor nos disse o quê? Amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos perseguem. Essa é a lei. É difícil. Mas, Padre, como eu vou amar o meu inimigo ou os meus inimigos? Desejando o bem, que eles se convertam. Que eles se convertam a Deus. Essa é a maior vingança que podemos desejar para os maus. Que caiam nas mãos de Deus e ali encontrem a nosso Senhor. É difícil, Quando nós amaldiçoamos essa gente, seja quem for, o herege, o cismático, ou os governantes, os políticos, queremos que o diabo os engula todos e mastigue um pouco antes de degluti-los. Pois não é o Espírito de Deus isso. É o espírito do homem maligno. Porque nosso Senhor também morreu por essa gente. Sim, senhores. Nas lágrimas de Nossa Senhora, lá naquele então, estava escrito o nome deles também, junto com os nossos. Sim, senhores. Agora, por que se Deus morreu por eles e por nós, e Nossa Senhora chorou por eles e por nós, porque nós queremos que eles encontrem a condenação eterna? Amai vossos inimigos, ou seja, querer o bem. Mas nós nunca podemos seguir o conselho dos maus. Agora, os maus, segundo Deus, não é aquelas pessoas que nós não gostamos, porque, infelizmente, às vezes nós não gostamos de pessoas boas. São aqueles que são maus aos olhos de Deus, ou seja, os pecadores. Simplificando e atualizando a opinião pública. Nós não podemos segui-la nunca, jamais. Mas, padre, serei perseguido? Sim, senhores. Bem-vindo à fé católica e, como dizia São Pio X, una santa, católica, apostólica e perseguida. É assim. E será assim até a consumação dos séculos. Aí o malvado vai colocar um monte de razões para que persigamos o justo.
Aí aqui diz o Sagrado Livro: devoremo-lo inteiro. E aqui está dizendo o quê? Façamos com ele o que a cova faz com os cadáveres. O túmulo faz o quê? Ao guarda a corrupção do cadáver. No nosso coração ou nos nossos corações, muitas vezes tem gente guardada como num túmulo. Elas apodrecem dentro de nós. Mágoas, pessoas não perdoadas, ofensas que causaram feridas e que nós cultivamos. O nosso coração não pode ser um cemitério. E quando se transformou num, nós estamos seguindo o conselho dos maus. O mundo não perdoa. O mundo não se esquece. O mundo é vingativo. E o diabo fomenta tudo isso que lhes falei. Então nós vemos, por exemplo, a nossa igreja em crise. O diabo esperou 2000 anos para fazer isso. Porque ele não perdoou, ele é incapaz de, a conquista da igreja, da fé apostólica, que destronou o demônio da face da terra. Então ele investiu contra heresias, muitas nos primeiros séculos. A fé sempre triunfou. Colocou uma pitadinha de discórdia, muitas divisões. A paz católica sempre triunfou. Ele afiou as espadas dos romanos, 3 séculos arrancando cabeças. Nós somos indestrutíveis. Aí o diabo cozinhou os seus chifres por 2000 anos para dissolver dentre nós uma heresia que juntasse todas as heresias e estivesse com uma pitada de catolicismo. O nome dela é modernismo. Quem diz isso é São Pio X. A cloaca, o esgoto, define assim São Pio X, na Pachende, o modernismo. É de tudo um pouco. E aí o diabo põe esse cano de esgoto lá dentro, entre os eclesiásticos. Por quê? Vingança do inimigo. Então nós não podemos seguir esses conselhos, hein? Nós não podemos seguir os conselhos dos maus. E quem é o chefe dos maus? Satanás. Se nós seguimos os conselhos dos maus, nós vamos ter a sorte dos maus, condenação eterna. Então, nosso querido e estimado coração não pode ser como um sepulcro que devora os cadáveres. Aqui vem, então, a importância de saber perdoar. E um curativo ou um preventivo, a virtude se chama caridade. Quem tem caridade para com Deus, primeiro mandamento, para com o próximo, os outros mandamentos, a partir do quarto, o seu coração é só de Deus. O sistema nervoso segue funcionando, hein? Mas alguém nos diz um insulto, nos insultaram, o que vou fazer? Me vingar? Não posso. Guardar aquilo no meu coração não tem espaço. Se Deus ocupa o nosso coração, não há espaço para nada e ninguém. Simples. E se nosso Senhor está no nosso coração, então os nossos pensamentos são daquele que hospeda-se na nossa alma. A nossa conduta é daquele que está em nosso interior. E o nosso Senhor se vingou de alguém? Nunca. Nunca. Ele podia ter feito um raio partir Herodes, Pilatos, os hebreus e todos os seus inimigos. E o que nosso Senhor disse do alto da cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A vingança de Deus é perdoar. E segue aqui então o bom Deus aconselhando: meu filho, não vás com eles. Guarda-te de andares pelas suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e apressam-se a derramar sangue. O pecado leva à morte.
Disse São Paulo que foi pelo pecado que a morte entrou no mundo. Que o diga Abel, primeiro, que morreu. O que causou a morte de Abel? A inveja de Caim. Irmãos, E Abel morreu quando? Quando Caim lhe arrancou a cabeça ou lhe feriu de morte? Não. Ele morreu quando o seu irmão o invejou. O derramamento de sangue é algo externo, consequência da inveja que Caim tinha sobre o seu irmão. E quem causou esta mazela? O pecado. Entrou a morte no mundo. Então, nosso Senhor está dizendo, não siga, porque aqui, estimadas almas, é o seguinte, a mesma causa produz os mesmos efeitos. O caminho dos maus nunca poderá produzir um bem. Nunca. Salvo uma intervenção do Altíssimo, que só Deus pode tirar das coisas ruins algumas coisas boas, ou muitas. Mas nós chamamos isso, não uma aula de filosofia aqui, é per accidens. Ou seja, acidentalmente. O mal por si causa o mal. E o bem nunca fará mal a ninguém. A rima serve para escrever no espelho. Nunca. O que é bom é do bem, nunca fará mal, nunca. Só para os maus. Aí o problema é deles. Agora, quando nós seguimos o caminho dos maus, o problema é nosso. Então, andar nas veredas da verdade, da bondade, e diz aqui nosso Senhor, porque os seus pés, os que andam pelo mal, na via dos pecadores, caminham para o mal. O que é o mal? O mal é a privação do bem. Quem é o bem? Deus. O inferno é o lugar onde Deus não está. E Dante, quando escreveu a Divina Comédia, está escrito na porta do inferno, lugar onde não há redenção. Portais do inferno. Por que não há redenção? Porque Deus não está ali. Aí vamos lá, a filosofia assim, Deus está de certo modo porque conserva a existência do inferno, é verdade. Mas os condenados não veem a Deus. Não contemplam a Deus. E a presença de Deus, porque conserva aquilo existindo, como conserva a nossa existência aqui, não é suficiente para que eles adorem a Deus. Tem horror até disso. Até disso. Segue o bom Deus dizendo, lembremos-nos que são conselhos da sabedoria do Espírito Santo, mas debalde se lança a rede diante dos olhos dos que têm asas. Essa é a explicação porque até hoje não conseguiram acabar com a nossa fé. Nós achamos que andamos nos arrastejando. Não, quem é filho de Deus tem asas. O diabo lança a rede e podemos fugir. O mundo lança a sua rede e nós podemos fugir. Nós mesmos, com aquele Adão Júnior que temos dentro de nós, lançamos as redes para nos sabotarmos, mas nós podemos fugir de nós mesmos também. O católico tem asas. Nós não somos lesmas que andando rastejando e deixando rastros asquerosos, nojentos por este mundo. Não, senhores. Nós temos asas que a graça de Deus nos dá para voar em direção de Deus e fugir daquelas redes que querem nos sequestrar do caminho da verdade. Segue o bom Deus dizendo, eles mesmos, com isto, armam traições contra o seu próprio sangue e tramam enganos contra as suas almas. Aqui vem em auxílio a explicar esse texto, um salmo que vai dizer, aquele que peca odeia a sua alma. Com outras palavras, o bom Deus está dizendo aqui a mesma coisa. Estes mesmos armam traições contra o seu próprio sangue. Caim matou Abel. Sangue. Contra sangue. Fraticídio. Agora nós, estimadas almas, também estamos unidos pelo laço de um sangue. No batismo, nosso Senhor faz uma transfusão de sangue
e em nossas almas corre o sangue de Cristo. Por isso nós somos uma família adotada, não só com papel, mas com a vida de Deus. Estimadas crianças, para suas almas hoje, de modo especial. Quando nós comungamos nosso Senhor, o farão por primeira vez, o que nosso Senhor disse: aquele que come a minha carne e bebeu meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, a partir deste momento, de um modo especial, e assim serve para nós pela milésima comunhão, nós temos a vida de Deus em nós. Então, quando nós pecamos contra a caridade, nós armamos traições contra o próprio sangue. E a falta de caridade, o ódio contra alguém entre nós, é pior, porque vai contra o sangue de Cristo. Por isso, estimados, aqui eu não vou me deter pregando sobre a caridade, porque tememos amar o próximo, porque o amor pelo amor. Não, o amor é por Deus que está em nós. Tem uma razão a mais. Então eu não posso matar com a minha língua, matar com meus afetos, aquele que tem a mesma vida do mesmo Deus no seu interior, no meu interior. Aí vão falar, então podemos... Quanto herege? Tampouco, porque, repito, Deus também morreu por ele. Que ele não faça o preço da redenção, problema dele. Amar os inimigos e fazer bem aos que vos perseguem. Segue o bom Deus dizendo: tais são os caminhos de todos os ávidos de riqueza. Esses caminhos perdem as almas daqueles que os seguem. Então vamos lá, o caminho da perdição leva à perdição. O caminho da salvação leva à salvação. Não existe outro caminho. Vamos falar, padre, eu quero ser neutro. Sou um liberal teflon. Não sou nem árduo para o amor de Deus e nem nas chamas do inferno. Não existe. Se não está com Deus, estás com o diabo. Não existe um meio termo. Uma indiferença não existe, salvo um auto-enganar-se, que isso daí é para se tratar urgentemente, porque não existe outro caminho. E o bom Deus segue dizendo aqui: a sabedoria clama em público, nas praças levanta sua voz, ela grita nas encruzilhadas, faz ouvir as suas palavras à entrada das portas da cidade, dizendo: até quando amareis, ó crianças, a infantilidade? Aqui a sabedoria fala para aqueles que buscam a sabedoria. Ou seja, nosso Senhor está aqui nos chamando à maturidade própria da idade de Cristo, que esta se chama perfeição cristã, em outras palavras, santidade, sinônimos. Crianças, bom, todos fomos, passamos por isso. Graças a Deus dura pouco tempo na vida humana. Nos joga uma pedra, a gente joga uma pedra ou duas. Nos beliscos, a gente, sei lá, uns fazem o que fazem, cada um faz esse espírito de vingança. É o Adão Júnior que está dentro de nós. Agora, Nosso Senhor está dizendo, vem um amiguinho lá da escola, de onde for, o vizinho ou um parente, nos ensina uma coisa errada, a gente aprende, repete, diz o palavrão, repete aquilo que nem sabemos que é aquilo. Aí Nosso Senhor está dizendo, pois então, assim somos nós quando seguimos os caminhos dos maus. Somos crianças, somos infantis, e eu acrescento, nós somos lesados. Porque numa criança se entende a falta de juízo e maturidade, mas não se justifica. Agora, no adulto, não poderia ter lugar, muito mais falando de quem tem a vida de Cristo no seu interior. Aí nosso Senhor vai dizer aqui, o bom Deus, até quando amareis, ó criancinhas, a infantilidade? Aí também, aquele que peca, ama o pecado, hein? Todos nós que com nossos pecados de estimação, nós temos estimação por ele. Estimar é amar. Então, nós amamos este estado de imperfeição. E isso também é trilhar o caminho do mal.
Porque Deus não nos criou para sermos eternas crianças. Somos um pequeno feto, depois um bebê, depois ali uma criança, adolescente e adulto, e depois ancião, e depois tchau, eternidade. Esse é o fluxo das coisas. Agora, amar o estado de imperfeição também é trilhar o caminho dos maus, porque eles que querem esse estado. É o estado da ingenuidade, é o estado da ignorância. E aí nós vemos neste mundo, hein? As pessoas pecam porque não conhecem a verdade. Sim, mas elas não querem conhecer a verdade para seguir pecando. É como uma criança que não quer ouvir, olha, a mãe proibiu isso, não faça. Ele não quer ouvir isso, sabendo que a mãe proibiu, para seguir fazendo, enganando a sua pobre e inocente, de certo modo, consciência. Então, estado de infantilidade. Até quando é que os insensatos cobiçarão as coisas que lhes são nocivas e os imprudentes odiarão a instrução? Pergunta Deus. E aqui o bom Deus não faz a distinção entre os bons e os maus. E aqui todos, inclusive os bons que andam em insensatez, e muitos, inclusive pessoas que se dizem católicas, preferem ignorar a doutrina porque sabe que em tal ponto da doutrina ela vai condenar sua conduta, então é melhor não saber e eu vou seguir pecando porque quem não conhece não peca. Nesse aspecto, peca porque nós devemos saber, o que nós devemos saber e não sabemos é pecado. E o bom Deus aqui vai dizer então, cobiçar as coisas nocivas. Para nós, de que serve? Nós cobiçamos muitas coisas que são nocivas às pobres e deficientes virtudes que nós temos. Vou lhes dar um exemplo. Foi aprovado um documento maligno que não nos atinge em nada. Não vou abençoar homossexuais, nem pelo amor de Deus, mas todo mundo, ou não vou ser injusto, 98% enviam para o padre aquele texto que o senhor acha. O que eu acho que está no Gênesis, em Sodoma e Gomorra, Deus explodiu, que eu vou abençoar isso. Não atinge, nós não estamos unidos com uma coisa dessa. Aí nós ficamos como um corvo sobrevoando a carniça. Padre, informação. Sim, mas o que será prejudicado? A sua virtude da confiança em Deus. Insensato, diz Deus, os que cobiçarão as coisas que lhes são nocivas. Jornal Nacional, Jornal Hoje, sei lá qual outro que existe, em qualquer outro canal. Padre, preciso saber das informações. Se vai chover, se vai fazer sol, porque eu vou sair, vou de férias, visitar minha família. Não só eles falem na previsão do tempo, que é uma previsão, não é infalível, nisso eles são justos, mas entre o clima, a previsão do tempo, sangue, mortes, louvores ao presidente, insensações a toda a sua sabedoria ausente, e assaltos e não sei o quê. O que diz a palavra de Deus? Não há nada novo debaixo do sol. Para um católico é simples. Os homicídios estão aí, a crise da igreja está aí, o herege está ali, o caminho do inferno em todos os lados, o caminho do céu estreitíssimo, vai chover, vai fazer sol, as estações seguem o seu curso, um pouco estranho, aí vão falar do El Niño, da poluição do ar e todas essas coisas. Isso é nocivo para nossas almas extremadamente. Porque vamos acreditar mais em conjecturas humanas do que nas sentenças de Deus. Padre, então tem que ser ignorante e não me informar. Não, você pode se informar, mas eu vou lhes dizer uma coisa. Não está a informação em nenhuma rede social. Ali está a desinformação. Nas dúvidas, a natureza diz o que vai acontecer. Eu vejo nuvens cinzas, quase negras. Eu tenho certeza que vai chover. Nas dúvidas, pegue o seu guarda-chuva. Não precisa ir lá no jornal hoje ver se vai chover. Porque vai chover sangue, mentiras, estupidezes, preocupações. E o que vai sair danado, prejudicado?
as nossas virtudes. E o que diz o bom Deus? Os insensatos cobiçarão as coisas que lhes são nocivas, que lhe fazem mal. A mesma coisa, a vida alheia. Que adianta eu saber, olha, cada um de nós, diante de Deus, sabemos o que nós somos, ou já fizemos, ou que somos capazes de fazer. Só desgraça. Agora, por que cargas d'água eu tenho que saber da vida do outro que é capaz de fazer, talvez pior ou menos que eu, só desgraça? Isso é nocivo para a nossa alma extremadamente. Como que eu vou amar e ver a imagem de Deus? Soterrada debaixo de tanta desgraça que eu vou escavando e só sai desgraça. Só sai mazela, só sai defeito. Nocivo. Que adianta eu saber, então, de certas coisas que é melhor ignorá-las? É nocivo, sabe por quê? Porque as que eu devo conhecer, não terei tempo. Padre, não consigo ler. Por quê? Porque ficou lendo os jornais da vida, ouvindo, que ninguém lê jornal mais. Depois, zanzando por todas as redes sociais lá que tem vaidades e estupidezes, e não terá tempo de ler um livro para o crescimento da sua cultura, do seu conhecimento de Deus. Então, quem entrega para o mal, haverá dano do bem que deveria praticar. E o bom Deus segue dizendo, e os imprudentes, até quando odiarão a instrução? Convertei-vos com a minha repreensão, eu vou espalhar sobre vós o meu espírito, e eu vou ensinar-vos a minha doutrina. Até aqui, para o dia de hoje. Aí nós podemos percorrer os profetas, os salmos, os livros sapienciais, nós vamos chegar no Novo Testamento, em que Deus, o Verbo de Deus, vai falar. Deus se fez homem. Até chegar o último dos profetas aqui, Deus enviou um recado pelos profetas. Mas no Novo Testamento, que é o que nós vivemos, foi o próprio Deus que ensinou. E nós ignoramos o conhecimento de Deus. O maior ignorante é aquele que não conhece a Jesus Cristo. Sim, o homem mais rude em matéria intelectual é aquele que não conhece a Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo é ignorado por nós. Nós não conhecemos a nosso Senhor. Aí o que acontece? Cada um pinta um Jesus Cristo que não corresponde com aquele que vamos celebrar o seu nascimento amanhã. Cada um vai praticar um catolicismo que não corresponde com o catolicismo que Jesus Cristo deixou há 2000 anos, que é o único que salva. Cada um vai pôr na doutrina se eu acho, ou eu penso, sugiro, suponho, e vai desfigurar a verdade que o próprio Deus ensinou. Então, para que o homem não tenha desculpa, aqui tem uma promessa de Deus. Convertei-vos com a minha repreensão. Não! Qual a repreensão de Deus? Não cobiçar as coisas que não são nocivas. Agora, para despertar na nossa alma este amor à verdade, o próprio Deus veio e falou e nós cremos em suas palavras. E quando nós vivemos o que e acreditamos de fato, a nossa luta contra o mal tem outro aspecto. Por amor a Jesus Cristo, que condenou estas coisas, eu as abomino porque Deus as abominou. Simples. Aí quando vier as notícias do casamento, da bênção, do diabo que for aí essas coisas, eu vou ao Gênesis, Sodoma e Gomorra destruída, quem poderá abençoar o que Deus destruiu? Ninguém. Simples. Quando que os senhores viram triunfar o mal entre o Gênesis e o Apocalipse? Nunca. E por que agora o mal vai triunfar? Jamais. Porque Deus, que ele falou, prometeu que ia nos instruir, ele disse que ia derrubar o anticristo com o sopro da sua boca. Então, estimados crianças, é este o Deus que veio nos ensinar e para que a nossa alma tenha, de fato, esta sanidade para carregar o peso da doutrina de Cristo, sabe o que ele fez? Ele nos deu a vida dele. Os senhores vão comungar por primeira vez.
Seu intelecto vai ser robustecido pelo intelecto de Cristo. A vida dos senhores e nossa, que vamos comungar mais uma vez, vai ser robustecida pela vida de Cristo. E o nosso sangue, como diz de Cristo, embriagai-me. Nós vamos embriagados de Cristo. Mas não é uma embriaguez do insensato, do ébrio. Não, é o amor à verdade. A da vida pela verdade. É a fortaleza dos mártires. Vem do sangue de Cristo que naquela sacrossanta hóstia tão pequena, imensa, os senhores vão receber por primeira vez, e aí tem então a sabedoria encarnada. É ela que mantém a sanidade nos católicos. Por isso o diabo, e com isso concluo, investiu muito contra o santo sacrifício da missa. O diabo investiu muito contra o sacerdócio católico para envenenar, como dizia Dom Lefebvre, que descanse em paz, as fontes da santificação. Porque sem nosso Senhor Jesus, nós estamos perdidos. Mas nosso Senhor disse o quê? Eu estarei convosco até, se entende, inclusive, a consumação dos séculos. Então, que o bom Deus exorcize de nós, hein? Todos nós, cada um do seu jeito e do seu modo, conversando com a iniquidade. É hora de ter santos propósitos. Mais um ano se avizinha. O que eu vou fazer para não seguir com este pecado de estimação, hein? Se fossem animais, o Ibama estaria feliz com a quantidade de animais selvagens que nós criamos em nossa alma, hein? E são o quê? Demônios, que levam para o inferno. Pior dos monstros, mais ferozes. O que eu vou fazer para destruir? Amor à verdade. Amor a Jesus Cristo e fazer de tudo para recebê-lo pelo menos uma vez por mês, é o que nós podemos, ou duas, ou três. Mas com muita devoção, irradia, hein? A beata, não sei se é beata para, bom, Imelda que o diga, serve para instrução e aumentar a devoção de todos nós. Uma menininha, com isso concluo, século XIII, se não falhar a memória, que desejava ardentemente comungar, naquele então só com os 12 anos de idade. Então, certa ocasião, a Sagrada Hóstia foi ao encontro de Imelda, e o padre viu flutuando essa hóstia aos ares e entendeu que Nosso Senhor queria. Ela queria Nosso Senhor e Nosso Senhor a queria. Ela comungou e ficou estática, ajoelhada, e as freiras, pensando que ela prolongava a sua ação de graças, ela estava morta. Uma comunhão para sempre. E ela perguntava para as irmãs, por que vocês comungam e não morrem? Era a pergunta. Ela não entendia, porque a gente comunga e não morre. E ela comungou e morreu, uma só vez, de amor por Jesus. Estimados comungantes a longa data, nós, inclusive o padre, e os senhores que vão receber pela primeira vez, toda vez que nós comungamos a Jesus, algo morre dentro de nós. A nossa insensatez, o nosso amor ao pecado, as nossas imprudências, ou seja, o Adão maligno dentro de nós morre e Cristo vive. E isso basta para um católico. Então, estimadas almas, ao se avizinhar também do Santo Natal, vigília do Natal, peçamos a Nosso Senhor esse amor a Ele. Ali, em menino, quase nu, em cima de palhas, nosso Deus. Vamos olhá-lo também quase nu em cima de uma cruz chagado, nosso Deus. E um dia, quando Ele aparecer com glória, Ele prometeu, e soa uma trombeta que arrepiará todos os chifres do demônio, e os malvados também vai aparecer com glória e julgará os vivos e os mortos e dará a cada um o que lhe compete. Então, quem buscar a Cristo terá como prêmio, não é a sua glória, Ele é o nosso prêmio. Então, peçamos a Ele, por intercessão da Santíssima Virgem, esta graça, que é a sabedoria, amar a verdade e fazer todo o sacrifício para não se apartar dela. Nosso Senhor Jesus Cristo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.